Olá, minha gente, tudo bem? Aqui estamos para mais um vídeo na área de História. E dessa vez um tema bastante delicado, que é a construção da chamada historiografia. O que a gente está querendo dizer? Quando nós olhamos para a prova do Enem, repetidas vezes aparecem autores na construção do texto. Toda a gente sabe que o aluno não é obrigado a saber o autor, mas se o aluno souber pelo menos a referência a respeito desse autor, é mais fácil, é mais possível, é mais provável que ele consiga entender qual é a narrativa, qual é a estrutura do texto que está ali. Eu estou dizendo de outro modo que saber o autor não é a obrigação, mas é um dever, né, gente? Se você sabe o autor ou a linha de pensamento daquele autor, que norteia aquele texto que é apresentado, é mais fácil do aluno conseguir capturar aonde aquele texto quer chegar. Haja vista que a prova do Enem não é uma prova dividida em história, geografia, sociologia, filosofia. É uma prova o tempo inteiro, minha gente, interdisciplinar. Então, de algum modo, a gente não sabe, às vezes, com todo o limite, aonde é filosofia, aonde é história, aonde é sociologia, aonde é sociologia, aonde é geografia. Então, se o aluno, pelo menos, tem uma dimensão de alguns grandes autores, fica mais fácil poder, talvez, saber fazer algumas divisões e promover o cadenciamento e o entendimento da prova. Então, nesse sentido, eu diria assim, quando os textos forem, de algum modo, na área de história, a gente tem pelo menos três grandes alternativas. Ou o texto vincula-se à chamada história positivista. O que é a história positivista? Aquela história factualesca, aquela história que foi produzida, decoreba, fato mesmo, aquela história que foi produzida no final do século XIX, e o primeiro grande nome foi Leopold von Ranke. O nome que aparece é Ranke, do alemão Ranke. Esse papo de história positivista, factual, decoreba, é uma história que apresenta de que maneira o texto ele vem o tempo inteiro pautado em cronologia, sequência de dados, e há uma preocupação política. Não há abordagem econômica, não é uma abordagem sociocultural, não é uma abordagem ligada a mentalidades, né, a cultura. É um texto preocupado o tempo inteiro com cronologia, sequência, arrumação de dados e dados políticos, obviamente, né? E muito naquela base do causa-consequência, causa-consequência, causa-consequência. Isso aí veio justamente no século XIX, quando a história se fez ciência, não só a história, né, gente? Final do século XIX, história, geografia, geologia, a própria engenharia, a matemática moderna, a química moderna, todas foram produzidas no final do século XIX, se desvincularam da filosofia e ganharam o status quo de ciência. E naquele momento, todas essas ciências tiveram essa dimensão de que elas tinham que ser exatas, de que elas tinham que ser precisas, de que elas tinham que ter verdades universais, verdades quase que integralmente acachapantes, duras. Então, nesse caso, a história não podia ser uma história analítica, ela não nasceu analítica, ela não nasceu com perspectivas de entendimento, promover comparações, análises, explicações, né? Enfim, era uma história que tinha a pretensão de apenas traçar cronologia, promover aquela famosa linha do tempo e dessa maneira estruturar-se. Bom, se na Europa o grande nome foi Leopold von Ranke, Ranke é o nome que a galera tem que guardar. Aqui no Brasil o primeiro grande nome foi Capistrano de Abreu. Então textos ligados a Capistrano de Abreu, textos ligados a Leopold von Ranke, né, são textos que têm caracteres positivistas, racionalistas, imediatistas, político-cronológicos e sequenciais. Mas também no final do século XIX e também no início do século XX, surgiu uma outra corrente bastante importante de construção do pensamento histórico. Aquela corrente que está vinculado ao marxismo, né? O que a gente está falando? Claro que Marx, quando escreveu o Capital, ali no final do século XIX, Marx não estava preocupado em escrever um livro de história. Era um tratado, por assim dizer, de economia, em que ele propunha, né, de maneira bastante grandiosa, uma sequência de muitos livros, de muitos volumes. Ele escreveu uma obra gigante chamada O Capital. E naquela obra ele se propôs a fazer uma análise bastante consistente da estrutura do capitalismo. E para isso Marx começou a criar uma série de conceitos que são muito relevantes. Modo de produção, forças produtivas, relações sociais de trabalho, infraestrutura, superestrutura. Ou seja, não dá para a gente analisar uma sociedade, não dá para a gente analisar uma realidade se nós não entendermos a estrutura de funcionamento dessa sociedade, o modus operandi dessa sociedade. Ou seja, precisamos entender a economia. Não entendi. Tem propriedade privada? Não tem propriedade privada? A quem pertence a propriedade? Qual é a estrutura da produção?
qual é a mão de obra, a relação de trabalho é escrava, a relação de trabalho é servil, a relação de trabalho é assalariada. Bom, quem controla essa economia? Quem controla essa economia controla de que forma o aparato político. Então, a partir dali surgiu uma outra maneira de pensar a história. Uma história que tem que ser pensada também pela questão política, como foi o positivismo, mas principalmente uma história que tem que ser pensada pelos seus aspectos socioeconômicos. Eu diria uma história das sociedades, e não mais uma história do indivíduo, uma história política, uma história cronológica. Agora é a história dos modos de produção. Modo de produção feudal, modo de produção capitalista, modo de produção escravista, modo de produção socialista. Bem, os grandes nomes, no primeiro momento é o próprio Marx, mas no século XX a gente tem nomes como Antônio Gramsci, ali nos anos 30, na Itália fascista, tem um grande sociólogo, na verdade, um grande pensador chamado Antônio Gramsci, mas em termos de prova do Enem, o autor que repetidamente mais aparece é um historiador chamado Eric Hobsbawm. Hobsbawm, autor de A Era das Revoluções, A Era dos Impérios, A Era do Capital e A Era dos Extremos. Esses livros, vez por outra, aparecem na prova do Enem. Talvez haja um outro historiador que mereça a observação de vocês também, mereça o olhar. Um historiador chamado Perry Anderson. Perry Anderson. Então veja, Marx, Antônio Gramsci, Perry Anderson, Eric Hobsbawm são autores que vão te remeter a quê na hora da opção? A encontrar alguma opção que fale sobre marxismo, alguma opção que fale sobre estrutura econômica, que fale sobre estruturas sociais e obviamente as cadeias produtivas, indústria, agricultura, comércio, burguesia, operariado, né? Enfim, essa é a perspectiva, é a tônica. E por último dizer que no início do século XX surgiu uma outra corrente a partir dos escritos de Langlois e Saint-Aubot, né? Mas logo Georges Duby, Philippe Herrier. Repare que é o predomínio da escola francesa. Aqui no Brasil tem a Mary Del Priore, recentemente tem a maravilhosa Lilia Schwartz, que tem obras publicadas, muitas obras, e obviamente estão sendo bastante cobradas em termos de Enem também, né? Já vi do 2018 para cá, 2 textos da Lilia Schwartz, um texto da Mary Del Priore, e o aluno às vezes não sabe nem quem são essas historiadoras. São historiadoras que não são positivistas, não são marxistas, são ligadas à chamada História Nova, aquela corrente que surgiu na França, ali por volta da Primeira Guerra Mundial e dos anos 20, tem vários outros nomes, Emmanuel Leroy Ladurie, nomes como Philippe Herrier, Georges Duby, Lepore, tem vários outros nomes. Talvez na Inglaterra seja o caso de a gente observar a escrita de Peter Burke, né, alguns grandes, e aqui no Brasil, repito, Mary Del Priore, o caso da Lilia Schwartz, insisto nesses nomes, que são nomes que dão uma dimensão de uma história que fala da vida privada, uma história que fala do cotidiano, uma história que se, por exemplo, parte da premissa da história de uma escrava ou da história de Maria Quitéria de Jesus, que se alistou ali no exército à época da proclamação da independência do Brasil, a mulher negra que amarrou os seios, se vestiu de homem, cortou os cabelos, adotou o nome Medeiros para poder ser aceita. A partir desse olhar sobre Maria Quitéria, você pode construir o retrato do que foi a independência do Brasil, ou seja, parte desse lugar da vida privada, parte desse lugar da história do cotidiano, né? Por exemplo, para falar da revolta sanitária, da revolta da vacina, né? Questão sanitária, ali com Oswaldo Cruz, no início do século XX, pode-se partir sobre a visita de um europeu que veio ao Brasil, ficou falando dos diligentes urubus, de como que a cidade era podre, de como que a cidade era fétida e como que os urubus tomavam conta. Quer dizer, essa maneira de usar cartas, de usar diários, de usar relatos de bordo para poder, biografias, para poder entender a história a partir desse aparente microscópio, a partir desse aparente microcosmo, para chegar a uma história bem mais ampla e que de algum modo preza bastante pelos aspectos socioculturais. Bom, existem outras perspectivas, mas a gente se prendeu às 3 mais importantes que podem ser cobradas e observadas. A história a partir de uma premissa positivista, a história a partir de uma premissa marxista e a história a partir de uma premissa que a gente chama de história novista, né, da escola dos análises. Uma história preocupada com cultura, organização social, tá bom? Espero que tenham gostado, que apreciem. Quaisquer dúvidas, aí antes das dúvidas vai dizer assim, diremos assim, dá um like, curte, compartilha, e quaisquer dúvidas deixa aí na caixinha pra gente, que a gente responde na medida do possível, tá bom? Muitíssimo obrigado e até a próxima.